O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a leitura que nós escutamos hoje, por primeiro, tirada do livro de Jó, mostra o sofrimento sem explicação de um homem, um sofrimento sem sentido. Este homem foi acometido de doenças, perdeu os filhos, as riquezas, tudo que tinha, tudo que sustentava a sua vida caiu, só sobrou. É como se um homem estivesse em ruínas. Um homem em ruínas é o que Jó representa nesta leitura. E ele mesmo fala de seu sofrimento, ele narra a vida humana como uma vida que se parece com a vida de um escravo. Um escravo sofre torturas, trabalha sem pagamento. A vida humana também se parece com a de um assalariado, que se esforça a duras penas, sob o sol quente, para receber o seu pagamento. A vida humana também parece com a de um mercenário, um soldado que luta, que se expõe a riscos e que corre gravíssimos riscos, inclusive o risco de perder a própria vida. Vejam como Jó pinta com tintas fortes o que é a vida: trágica, dolorosa, sofrimento após sofrimento. Um homem em ruínas é o que nós encontramos em Jó. Seu sofrimento chega a enunciar o que pode ser esperado do amanhã, o que se pode esperar, o que se espera depois que se acorda. Será que haverá amanhã? Jó, portanto, narra as incertezas da vida. Ninguém sabe se haverá amanhã. Jó narra a crueza da vida. Todo mundo já deve ter experimentado em algum momento isto, o sem sentido. Por mais que a gente tente dar sentido a tudo, por mais que a gente tente dar explicação a tudo, sempre sobra, há um resto, uma parcela que não se explica, uma parcela de sem sentido. Todos nós já experimentamos uma ruína que não se arruma,
que não se organiza, que permanece ruína e que nos deixa no desabrigo. Todo mundo já experimentou uma espécie de abandono de Deus. Onde está Deus nesse momento de dor? Onde está Deus quando o sofrimento se abate? Onde está Deus quando nós que nos achamos tão justos e que recebemos muitas vezes sofrimentos imerecidos e que passamos por cruzes que certamente não deveríamos passar? Quando olhamos para os outros e percebemos assim, meio que enciumados e ressentidos, que parece que o jardim alheio é mais verde, enquanto o nosso, ao invés de ser vicejante, seca. Quantas vezes nós experimentamos essa dura experiência? Eu rezo, sou fiel e sou justo, faço tudo certinho, sigo todos os mandamentos, mas ainda sofro. Essa experiência de Jó é uma experiência humaníssima e que questiona as nossas explicações prontas. O sofrimento não é porque Deus quer. E a gente muitas vezes explica assim: é vontade de Deus. É muito mais fácil a gente enfiar Deus em tudo. A gente colocar Deus a reboque das nossas vontades de submeter tudo ao sentido. Outras vezes a gente disse, ou diz, melhor dizendo, que é vontade de Deus, que Deus escreveu, desenhou no seu plano o sofrimento das pessoas. Prescreveu. Deus vira um prescritor de sofrimentos, porque Ele precisa ensinar lições, Ele precisa educar, e a pedagogia de Deus é a pedagogia da dor. A pedagogia de Deus é a pedagogia do castigo. A pedagogia de Deus é a pedagogia da doença. Quantas vezes, em meio ao sofrimento, nós também achamos que ele vem das mãos de Deus? É castigo, é punição, é algo que precisa ser emendado. Tudo isso é a nossa tentativa de dar significado àquilo que não se submete, muitas vezes, à experiência de significação, que resta como ruína. Jó faz uma só coisa. Apesar de ir se tornando amargo, Jó persiste na confiança. Jó, apesar de suas dores, lança contra Deus as suas queixas. Lança contra Deus o seu sofrimento. Jó não é um falso piedoso. Um falso piedoso é aquele que está amargando a dor, mas não é capaz de falar com Deus com a honestidade de seu coração. Jó não está ligando para falsas teologias. Jó não está ligando para falsas piedades. Ele lança na face de Deus a sua dor. E a sua oração é ao mesmo tempo o grito de desespero e o grito de confiança. Essa oração é autêntica. A oração autêntica é aquela que desmascara as nossas palavras belas, que desmascara as nossas falsas piedades, que põe de lado, inclusive, os nossos pietismos e que nos permite falar com Deus, com todo o nosso amargor, com toda a nossa dor, do fundo do nosso desespero. Não há consolos fáceis para todo sofrimento. A consolação não é um placebo para todos os sofrimentos. Inclusive, é possível ver quanto nós temos pressa para superar certas coisas. Não há tempo para lutos. As pessoas precisam se recuperar rapidamente. Precisam enxugar as lágrimas e continuar vivendo
e sorrindo, felizes e postando, de preferência. As pessoas precisam ter tempo para maturar as suas dores e muitas vezes não têm. Quantas vezes nós lançamos na cara do outro que ele é mimizento, um fraco, chamam a nossa geração de cristal, como se a nossa geração fosse uma geração mais frágil. A geração anterior era a geração de ferro, ela foi testada, provada e superou. Essa geração quebra com facilidade. Dizem isso como se fosse assim inadmissível que as pessoas sofressem. Existe uma regra calcada na nossa cultura, que é a regra: seja feliz. A gente quer ser feliz, óbvio. E eu não estou pedindo para ninguém se resignar na dor aqui, para ninguém aceitar a cruz, simplesmente. Porque no fundo não se trata disso. No fundo não se trata nem de uma coisa nem de outra, nem de resignação conformista com a dor e nem de obrigação demasiada para ser feliz, para superar tudo a tempo e a hora, como se a gente não tivesse um tempo de maturidade, como se a gente não tivesse um tempo de colar os pedaços, como se a gente não tivesse um tempo de se refazer. E é isto que Deus faz conosco. Quando a gente pergunta, onde está Deus no sofrimento? Deus está do lado de quem sofre. Onde está Deus diante dos crucificados deste mundo? Deus está junto com os crucificados. Onde Deus está quando alguém morre? Morrendo junto com quem morre. Onde Deus está diante do absurdo? No absurdo. Onde Deus está quando há alguém que chora? Deus é a lágrima e é o consolo. Na nossa fé, Deus se põe junto com o sofredor. O Salmo cantou isso belíssimamente, aliás, quando diz que Deus repara os corações quebrados, despedaçados. Mas isso não é mágico. Paremos de querer magias da religião. Paremos de exigir da religião ações mágicas de Deus. Deus está na história conosco, sofrendo os custos da nossa história conosco, disposto a sarar o nosso coração quebrado. O evangelho de hoje nos mostra isso. Aliás, um evangelho muito simples, mas muito bonito. Jesus passa por Cafarnaum. Ali ele chama os seus discípulos. Chama os discípulos para serem pescadores de homens. A gente ouviu isso no domingo passado. Nesse domingo, Jesus está de novo em Cafarnaum. É o programa da vida de Jesus. Cafarnaum significa terra da consolação. A ação de Jesus é consolar. A gente não consola as pessoas assim. Fica bem. Fica em paz. Você vai superar isso. A gente não consola as pessoas assim. Foi a vontade de Deus. Supera. A gente não consola as pessoas assim. Ei, você vai ficar chorando isso até quando? A gente pode consolar as pessoas como Jesus faz. A primeira ação de Jesus é sair da sinagoga. Nós vimos isso no domingo passado. Aqui há um segredo do evangelista, porque ele usa a palavra saída. Saiu da religião instituída. A religião instituída na época de Jesus não estava mais salvando as pessoas. Não estava ajudando as pessoas a recuperarem a própria dignidade, a se enxergarem com a sua própria dignidade. Jesus precisa sair.
e libertar as pessoas. E ele vai para casa. Casa é uma oposição à sinagoga. Casa é o lugar da intimidade. Casa é o lugar onde a gente pode se encontrar com Jesus. É preciso um encontro com Jesus. Ninguém vai fazer encontro por você com Jesus. Ou você faz o encontro com Jesus, ou você não faz. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. Jesus vai para a casa onde a sogra de Pedro está doente. Ela tem uma febre, possivelmente uma emoção estrangulada, que agora infeccionou e deixou-a febril. A sogra de Pedro está de cama. Reparemos na pedagogia de Jesus. Reparemos na terapêutica do Cristo. A sua terapêutica não é com palavras mágicas. A sua terapêutica não é com palavras vazias. O seu cuidado é aproximou-se, diz o Evangelho. Aproximar-se, pôr-se perto, estar ao lado. Às vezes nem precisa falar. Colocar-se ao lado do que sofre. Isso já é muito. Ser presença. Depois o Evangelho diz, estendeu a mão. Estender a mão. Deus é aquele que nos segura pela mão. Às vezes sacode com a outra, mas segura. Estender a mão é a ação da disponibilidade. Levantou. A cura da sogra de Pedro é simplesmente levantá-la, pô-la de pé. E essa palavra guarda tanto sentido, significa salvar, ressuscitar, tirar da morte. Do mesmo jeito que Jesus vai se levantar no terceiro dia, ele agora levanta a sogra de Pedro, estender a mão e levantar o caído. Nós também podemos fazer isso. Estender a mão para o aflito, para o desconsolado, para o que tem coração despedaçado. Nós também podemos fazer isso. A ação de Jesus não é uma ação distante da que nós podemos realizar para com as pessoas. E é nesse sentido que a sogra de Pedro restabelecida se põe a servir. Diaconia. Quem está curado, serve. Quem está com o coração reintegrado, serve. Ela se põe a servir como verdadeira diaconisa desta casa, desta igreja. Depois o Evangelho continua nos dizendo que muitos foram para a porta da casa. A tradução é péssima, porque ela diz assim, que a multidão estava fora, a multidão estava às portas. O Evangelho quer dizer às portas, porque às portas é o lugar onde você ainda não entrou. Você está decidindo se quer entrar ou se não quer. Se você quer dar o passo ou não dar o passo. O discípulo é aquele que entra para casa e que aprende com Jesus a aproximar-se, a estender a mão e a levantar. O discípulo é aquele que com Jesus passa e por onde vai passando, vai deixando um rastro de salvação. Ah, que bom seria se a gente fosse assim. Por onde a gente passasse, deixar um rastro salvífico, um rastro de alegria, um rastro de acolhida, um rastro de generosidade, um rastro de amorosidade. Os demônios correm. É por isso que o Evangelho diz dessa despossessão, desses exorcismos que acontecem. O simbolismo é fortíssimo para dizer que a presença de Jesus é presença que chega desdemonizando o mundo. Onde a presença do amor chega, a presença
do egoísmo, da indiferença, do mal, sacode e sai. Jesus exerce uma cura, gente, que não é magia. A cura de Jesus vai mais fundo. Ela não é só cura do corpo, ela é cura da inteireza da humanidade. Ela é o restabelecimento da dignidade da pessoa humana. A pessoa humana pode ser isso, gente. Pode ser. Pode se pôr de pé. Tem muita gente que precisa levantar. Só isso. Que precisa se pôr de pé. Só isso. E reconhecer-se gente. E é o que Jesus faz. Que o Espírito de Jesus nos ajude. Como Jesus rezou, sem se deixar mover pela fama que ganhava, mas saiu para outros lugares para anunciar o Evangelho de seu Pai, que a gente possa seguir Jesus. A gente que está dentro da casa agora. A gente está dentro da casa. A gente já não está mais na porta. À porta, melhor dizendo. A gente já entrou. Aqui agora a gente está aprendendo que o jeito de ser de Jesus é o jeito de quem se põe próximo, se faz próximo, estende a mão e levanta. E mais tarde um pouquinho, daqui a pouco, a gente vai sair, como Jesus, para outros lugares. E em outros lugares, que bom será se a gente também deixar um rastro de bondade, de amor, de generosidade, de solidariedade. Amém.